Peço que todos fechem os olhos. Afastai agora de perto de ti todos os maus pensamentos, todas as angústias, tristezas, e entregai o vosso coração a Deus. Dai a Ele o vosso melhor sentimento, aquele sentimento de amor puro que traz a paz, que traz a tranquilidade, a certeza de que Deus está conosco, a confiança de que Ele está nos guiando cada passo nosso aqui na terra. Entregai a eles todas as suas aflições e recebei dele esse jugo leve, suave, que beneficia todos os nossos dias. Erguemos, ó Deus, os olhos para Ti em agradecimento por estar todos os dias conosco, abençoando nossas famílias, abençoando toda a humanidade, trazendo paz, trazendo tranquilidade aos corações aflitos, trazendo confiança no Teu futuro, sabendo todos, conhecendo que o corpo é mortal, mas o nosso espírito é eterno. E estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, agradecendo todos os dias, todos os Teus ensinamentos, toda a paz que Tu nos dá, toda a lição que Você nos ensina como um Pai que abençoe seu Filho e ensina o mesmo a andar. Ó Pai, graças a Ti, estamos nos evoluindo, estamos mudando o nosso planeta, estamos mudando a vibração e rogamos-Te, Senhor, que abençoe a todos os necessitados, principalmente aqueles que estão tendo alguns familiares saindo do planeta Terra, voltando para a Tua casa. Tranquilize-os, lembrando que o nosso Espírito é eterno e que está contigo. Dai a paz, Senhor, a toda a humanidade. Dai a certeza de uma governança boa a todos que aqui estão. Que todos nós se unimos num só corpo e num só uma luz para contigo, porque somos todos os Teus filhos e todos irmãos. Que a paz esteja com todos e que hoje os Espíritos iluminem nossa irmã Jane na lição da noite. Que mais uma vez a gente tenha de coração aberto e mente aberta escutar o ensinamento para que mudamos nossa conduta, para que estejamos cada vez mais em Teu caminho. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Vou tocar a música Será Ave Maria. Do Bruno.
Ave Maria, né, Charles Gounod. A segunda foi Jesus, Alegria dos Homens. A terceira. A última foi o Irmão Sol, Irmão Amor, Você Sentir. Obrigado. Boa noite a todos. Com todas as cautelas, para quem assistir depois, a distância é bem grande, viu, gente? Por isso que nós tivemos a máscara. Que Deus nos abençoe a todos. Nesses dias dolorosos da atualidade, onde nós sabemos que o divino amor a tudo rege, a todos ampara, nós relembramos um pequeno trecho quando os discípulos futuros, aqueles que foram chamados por Jesus na figura de Tiago e João, filhos de Zebedeu e Salomé, muito jovens ainda, chamados por Jesus, quando Salomé, instada talvez pela alegria e pela vaidade humana de que os seus filhos estariam, quem sabe, amparados por algum príncipe e teriam o poder, que é uma ilusão de todos os tempos dos seres espirituais que transitam pela terra sem terem alcançado amor, a ilusão do poder sobre os outros, por não entenderem que não existe poder maior que o amor. E ela, com aquela ilusão de um príncipe, quem sabe seus filhos seriam comandados por um príncipe, teriam importância, então foi procurar Jesus, rogando-lhe que quando o seu reino estivesse instalado, que ele permitisse que seus filhos, um ficasse à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus então lhe disse que não competia a ele, mas a Deus, mas era necessário antes saber se eles estavam dispostos a beber do cálice que ele oferecia. E eles falaram: estamos, provavelmente sem nem terem ainda a ideia do que era aquele cálice. E mais tarde, Zebedeu, procurando Jesus para saber em quais mãos seus filhos estavam se colocando, foi conversar com ele em particular. E Jesus lhe deixou bem claro: o cálice que eu ofereço é o cálice do sacrifício. E começou a conversar com Zebedeu: Zebedeu, você soube de algum profeta que tenha vindo, que não tenha sofrido nas mãos dos homens? Todos os enviados por Deus a esse mundo passaram grandes dificuldades e grandes dores. E começou a falar do seu reino de amor, a ponto que Zebedeu encantava: o Senhor, o seu reino é um reino de paz que os crentes de Elias esperam. E aí, depois de toda a conversa, ele levantou-se emocionado e disse: Senhor, os meus filhos são teus, mesmo sabendo das profundas dores que eles haveriam de enfrentar. Aí vemos aquele Espírito maravilhoso que é o Senhor, que desceu das regiões de amor puro para um planeta de dor e sofrimento, por amor aos homens, o que requer grande coragem. E é coragem que nós estamos pensando que precisamos fazer crescer nos corações nesse momento difícil que passa o planeta, porque as pessoas se deixaram muitas envolverem pelo temor,
estão aflitas, sobrecarregadas, temerosas. Jesus, sabendo de antemão todas as dores que enfrentaria, desceu das esferas mais sublimes por amor para estar entre nós, para nos ensinar o amor. E naquele momento doloroso do Calvário, a serenidade era o seu tema. Seus olhos eram serenos, estava sereno, passando grandes dores físicas. Ele não era imune a elas, dores terríveis, mas muito sereno, porque estava em união com Deus, o espírito elevado, compreendendo a infância intelectual e moral da criatura humana, a ponto de nos deixar o seu último legado enquanto no corpo físico, naquele testemunho de amor: Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. E parte para o mundo espiritual sereno. Seus discípulos ficaram, no início, temerosos, se esconderam com medo de que fossem aprisionados pelos romanos. Estavam na casa de Maria Marcos, na periferia de Jerusalém, onde fora feita a última ceia de despedida, porque nós sabemos que Jesus, naqueles tempos, gostava de estar na casa de Betânia, de Marta, Maria e Lázaro, que eram os irmãos amorosos que o recebiam com amor. Mas aquela ceia foi feita num salão muito amplo, para que todos ficassem com a tranquilidade do espaço e do momento disponível para os seus ensinamentos. Eles estavam ali reunidos, atormentados pelo medo, quando ficaram sabendo que Jesus havia surgido para Maria de Magdala, dizendo que ia à frente deles para a Galiléia, que não temessem. E eles não queriam acreditar que ele tivesse aparecido para Maria, que tinha um passado doloroso, de erros enormes. Mas ela se corrigiu por amor, estruturou-se numa base sólida de amor, e foi a quem mais amou a ponto de merecer a visita do Senhor. Não temeu estar com ele até o último instante, junto com Maria e outras que eram chamadas das santas mulheres que acompanhavam Jesus. Depois nós sabemos dos seus aparecimentos na estrada de Emaús. Apareceu também em Betânia, quando Pedro, aflito, achando que não era digno porque tinha cometido tantos erros, havia procurado Marta, Maria e Lázaro. E ali Jesus surgiu em meio a eles, delimitando as tarefas que deveriam realizar, chamando Pedro de volta ao trabalho com coragem, com denodo, afinco, sem em momento algum apontar-lhe o erro que ele tinha cometido com a negação antes que o galo cantasse. E Pedro voltou renovado. Chegando lá, fica sabendo que ele havia também aparecido em Emaús para Cleofas e um outro discípulo, quando eles o reconheceram ao partir do pão na estalagem, e ele se desvaneceu diante deles. E ali, naquela casinha ainda muitos temerosos, ele surge em meio deles, quando todos estavam ali e as portas e janelas fechadas, numa clara alusão de que foi um espírito que por ali andou, porque se fosse um ser humano como nós, teria que passar
por uma abertura. Isso deu força aos discípulos, de modo que todos eles, com exceção de João e alguns outros poucos, Filipe, acreditam que há relatos que ele tenha vivido até a velhice, mas a grande maioria passou processo de muito sofrimento. Tiago, irmão de João, foi o primeiro a ser degolado por uma espada. Depois vieram os outros. Nós temos a ideia de que Pedro, cerca de 35 anos depois de Jesus, foi crucificado e pediu que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, para que ele não ficasse numa condição de morte igual ao do seu mestre, que ele não merecia. Todos passaram sofrimentos dolorosíssimos, alguns foram esfolados vivos, tentaram cozinhar o João, né? Colocá-lo num tacho de água fervente, mas ele, como médium de efeitos físicos, passou incólume. E na ilha de Patmos, onde ele foi levado prisioneiro, eles costumavam, até temerosos do que eles não conheciam, porque tudo que tentavam fazer não era possível em João, eles deixaram uma certa liberdade para que ele atendesse os doentes, sobrecarregados, até que ele pudesse sair daquela ilha de exílio. E ele, nós sabemos, quando muito velhinho, ainda tinha forças para se levantar e dizer: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Era de extrema coragem. Vemos a coragem de Estevão, que nós temos assim uma ideia maravilhosa desse espírito que foi o primeiro a morrer em nome do Cristo, sob as pedradas e em todos os momentos serenos. Depois vemos as histórias que nos são narradas. Joana de Ângeles, na época, Joana de Cusa, que lá em Roma, depois do incêndio, quando Nero, inculpando os cristãos, começou a levá-los para o sacrifício em postes de martírio, ela foi colocada com o filho de cerca de 18 anos num poste e lhe atearam fogo às vestes. E ela não gritou por socorro, não deixou Jesus por temor. Mas o seu filho que pedia: mãe, abjura por mim que sou seu filho. E ela lhe dizendo: meu filho, cala-te, não sabes o que falas. Serenamente entregando-se ao sacrifício. Os cristãos que vieram depois, que foram os que levantaram essa humanidade sofredora para o amor, enfrentando a morte sem medo. Aí nós vimos a figura maravilhosa de Gandhi, que libertou a Índia do jugo inglês por volta de 1948, sem armas, convocando o povo indiano à não violência, à paz, e eles apanhavam e não reagiam. E assim ele conseguiu a libertação da Índia sem levantar as armas. Isso é coragem. Aí vemos uma Madre Teresa de Calcutá, quando jovenzinha, uma noviça católica, ouvindo o chamamento de Jesus, deixando o convento que a abrigava, levando só sua roupa, umas vestes para trocar,
E alguns anos depois, quando foi receber um prêmio a nível mundial pelas ações prestadas para socorrer os que estavam em dificuldades, ela ouviu um dos participantes da cerimônia dizer-lhe: Madre, eu não teria coragem de fazer o que a senhora faz. E ela respondeu: admira-me que tantas coroas do mundo não realizam por amor aquilo que deveriam fazer, não têm a coragem de socorrer as aflições humanas. Então, são espíritos corajosos, espíritos cheios de amor, que Jesus envia ao planeta para darem continuação ao seu Evangelho, à sua boa nova. Ele disse, quando Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, foi atacada por um leão no Coliseu Romano, no sacrifício, e amparada por Simeão, velhinho que ela tanto amava, vendo seu corpo em despojos, sendo socorrida, depois de muitos dias veio Jesus estar com eles, aqueles que foram os primeiros sacrificados em seu nome, e disse-lhes que teriam uma longa tarefa ao longo de muitos séculos, que deveriam reencarnar muitas e muitas vezes, trazendo o Evangelho de amor até que o seu Evangelho fosse cantado em toda a terra. Há pessoas fantásticas. Hoje nós estávamos vendo a biografia de uma mulher extraordinária, pouco citada, pouco conhecida. Até 1999, ela praticamente era uma desconhecida do mundo. Em 1999, um professor de uma cidadezinha nos Estados Unidos, ele convocou umas jovens que queriam participar de um concurso de redação e literário para que elas apresentassem algo de melhor. E lhes mostrou um artigo que ele tinha visto em 1985. Ele tinha recortado aquele artigo que falava de uma mulher extraordinária chamada Irena Sandler. E elas foram ler aquela história, foram pesquisar, ficaram encantadas, maravilhadas, porque o artigo falava muito pouco e elas descobriram muito. E descobriram mais que a mulher ainda estava viva. E entraram em contato com ela. E ela lhes narrou o que ela tinha feito. E elas ficaram maravilhadas e fizeram uma história teatral que foi representada mais de 250 vezes nos Estados Unidos e no Canadá, sobre essa mulher. Uma polonesa que nasceu em 1910. Em 1965, ela recebeu um prêmio de Justa entre as Nações de Israel. Ela nasceu numa pequena cidade nas proximidades de Varsóvia, na Polônia. E tinha um pai maravilhoso, um pai que era médico e que atendia de modo igualitário a todas as pessoas e passou a ela a noção de que a todos devemos tratar com o respeito que deveríamos receber e gostar de receber, porque ele era muito católico e ela foi criada na fé católica. E teve uma epidemia de tifo, ela era ainda criança. Seu pai, atendendo os mais pobres, principalmente os judeus pobres, de quem ele nunca cobrava, ele pegou a doença, o tifo.
E pouco antes de morrer, ele ainda lhe deu um último conselho. Ele falou assim: minha filha, mesmo que você não saiba nadar, se você ver uma pessoa se afogando, pule e tente salvá-la, mesmo sem saber nadar. E ela gravou na vida dela aquele ensinamento de amor ao próximo. Por volta de 1939, 40, a Alemanha invadiu a Polônia. E ela fazia trabalhos como assistente, ela agia como enfermeira e assistente social. E ela costumava fazer esses trabalhos que hoje nós fazemos de mantimentos, distribuição de mantimentos para os mais desafortunados, que passavam fome, cobertas para quem passava frio. E ela tinha algumas amigas que trabalhavam com ela. Em 1942, ela fez um trabalho magnífico, porque a Alemanha tinha cercado e criado um gueto em Varsóvia, onde caberiam, segundo consta, 80 mil pessoas. Ali dentro tinha 500 mil, e que passavam fome, eles tinham que contrabandear até alimento lá dentro. E ela, verificando que esse povo judeu recluso ia acabar morrendo, muitos, porque chegou uma hora que, por falta de alimento, dificuldades, morriam 5 mil por dia quase. E estavam sendo levados para campos de concentração. E ela tinha acesso lá dentro. E ela tinha desculpa que estava fazendo um trabalho estatístico, de verificação de quais estavam bem, quais estavam com risco de irem a óbito. E aí ela entrava e se misturava ali com os judeus. Ela punha no braço aquela cruz de Davi, então ela andava lá dentro sem ser infortunada. E os pobres que ali estavam, eles tinham ficado muito amigos dela, e ela amiga deles também, porque sempre os estava socorrendo. E ela arquitetou um plano que ela precisava salvar o máximo de crianças que ela conseguisse, porque se ela nada fizesse, a maioria ia morrer. Aí o que doía nela era conseguir convencer os pais a entregarem os filhos. E quando a mãe entregava, naquele sofrimento doloroso, a mãe perguntava: você me garante que o meu filho sobreviverá? E ela falava: eu não tenho nem certeza que a gente ia conseguir fugir. Como é que eu podia garantir que sobreviveria? Deu um jeito. Ela colocava as crianças, quando eram muito pequenininhas, que podiam fazer barulho, ela dava anestésico, eles dormiam. Ela colocava dentro de caixa, ela colocava até debaixo do casaco dela, ela passava pelos subterrâneos, entrava pelos esgotos e saía levando muitos deles pelos subterrâneos. E com isso, ela tinha algumas freiras amigas de 2 conventos que acolhiam as crianças que ela conseguia salvar. E ela tinha uma ideia de que devia preservar as identidades. Então ela anotava o nome das crianças que ela salvava, o nome real e o nome dos pais. E colocava dentro de garrafa e enterrava no jardim da casa de uma amiga. E porque ela tinha esperança de que quando tudo acabasse, a guerra acabasse, quem sabe eles poderiam reencontrar as famílias. Então ela colocava os nomes falsos. Cada criança que conseguia ser salva requeria 10 voluntários que
ajudavam a levar, a colocar numa casa temporária, a retirar, a salvar. E ela fez um trabalho magnífico. Ela conseguiu, em um ano, salvar 2.500 crianças. E ela se filiou a um grupo de revolucionários da resistência ali na Polônia, e ela regia então 25 mulheres que ela comandava, determinando como que era o processo para salvar aquelas crianças. Aí um dia, em 1943, uma das amigas foi descoberta pela Gestapo e deu o nome dela quando foi torturada, e eles foram até a casa dela e a prenderam, Irena Sendler, e queriam saber aonde ela guardava os nomes daquelas crianças e para onde elas tinham ido. Ela foi torturada a ponto de ter as pernas e os pés quebrados e não revelou aonde estavam aquelas crianças. Aí, terminada a guerra, antes da guerra terminar, ela ficou prisioneira mais ou menos uns 3 meses, e ela foi decretada para a morte. Ela ia ser levada para a câmara de gás. Quando ela estava sendo levada para a morte, na última hora, o grupo a que ela pertencia tinha conseguido subornar o soldado que a levava. Então falou que queria ter uma conversa a sós com ela ainda no interrogatório, e ficou ele com ela perto da mata, e ele falou: levanta e corre. Ela já tinha recuperado um pouco da tortura das pernas e dos pés quebrados, e ela conseguiu escapar. E o nome dela apareceu depois como estando na lista dos que morreram. Então, durante um tempo, ela teve um pouco de paz, até que eles descobriram que ela não tinha morrido e a cabeça dela foi colocada a prêmio. Mas aí a guerra acabou. Ela, essa mulher extraordinária, por conta do governo comunista que se instalou na Polônia, ela ficou no ostracismo, ninguém sabia que ela tinha existido. Até que começaram a mencioná-la, e Israel, através de uma entidade, uma organização, ofereceu-lhe aquele prêmio de justa entre as nações, porque descobriram que ela estava viva ainda na Polônia, em 1965. Depois que terminou e caiu o governo comunista, ela pôde ser reconhecida pelo governo como uma grande heroína da Polônia. Essa mulher extraordinária, ela ficou numa cadeira de rodas por causa das torturas que ela tinha passado, e segundo aqueles que cuidavam dela, porque nos últimos anos da vida dela, ela já tinha 98 anos, quando ela desencarnou em 2008, ela foi reconhecida por muitas das crianças que viram a foto dela quando ela era jovem na época. E uma dessas crianças que foi salva por ela, e foi salva bebezinha ainda, de 5 meses, tinha uma gratidão tão grande que foi procurar e cuidou dela até ela desencarnar, por amor àquilo que ela tinha feito. Aí nós vemos essas grandes vidas, e ela dizia que não merecia o título, porque ela chorava pelas crianças que ela não tinha conseguido salvar. Salvou 2.500, mas queria ter salvado mais. Muitas ela não conseguiu retornar à casa da família, porque ela, depois de
que a guerra terminou, ela foi procurar as garrafas com os nomes e tentou, por muito tempo, localizar as crianças e os pais. A maioria dos pais tinha morrido. Porque às vezes acontecia isso quando ela tentava salvar alguma das crianças no gueto, que a mãe às vezes não queria entregar, que ficava hesitante. Quando ela voltava no dia seguinte, ela ficava sabendo que aquela família tinha sido todinha sacrificada, inclusive as crianças. Então o remédio que ela teve foi salvar as crianças, deixando apenas os pais, porque as crianças ela conseguia levar camufladas, escondidas, aonde cabia, dentro de sacola, dentro de caixa, em qualquer lugar ela colocava uma criança, até debaixo do casaco dela, sem que ninguém percebesse. E aí ela salvou vidas. Aí nós vemos esses grandes espíritos. Que coragem! Que coragem! Enfrentaram tantas dores, tantos dissabores. Talvez das piores situações de dor para o mundo seja uma guerra, como foi uma segunda guerra, uma primeira guerra, que as pessoas viviam aflitas, atormentadas, com fome, não sabiam como seria o dia seguinte, se estariam vivas ou não. Agora os tempos são outros. A bondade divina a tudo comanda. Nós temos o Evangelho do Cristo a nos direcionar com imenso amor, para que nós amemos, dando-nos força e coragem, pedindo que tenhamos fé. E agora é a hora da casa estar assentada sobre a rocha. É a hora em que, como cristãos e espíritas, temos que nos envolver numa fé imensa de que estamos amparados pelo amor de Deus, que Jesus é o governador espiritual da terra, que nós não estamos sós na nossa jornada, estamos amparados sempre. Assim como ele disse aos seus discípulos que os ampararia, que eles não estariam sós, nem mesmo nas horas dos maiores sacrifícios e das maiores dores. Citando novamente Estevão, nós vemos naquele maravilhoso livro, Paulo e Estevão, na hora da sua morte, ele vendo Jesus chegando até ele para confortá-lo. Jesus esteve presente e está presente. Nós temos que ter coragem. E nós, espíritas, ainda temos esse valor. Mas quantos estão desesperados? Nós que estamos na área da saúde, atendendo diretamente a situação do Covid que está por aí, nós temos visto tantas pessoas chegando com falta de ar, achando que estão com a doença. E não tem nada. É aflição, é ansiedade, porque ficam assistindo o dia inteiro as notícias dolorosas e aquilo atinge, principalmente os velhinhos. Nossa, quantos velhinhos que estão passando falta de ar e aí estão bem, você vê que o oxigênio está ótimo, a respiração está normal, o pulmão limpinho, não tem nada errado. Aí você pergunta, está passando alguma aflição, alguma angústia? Porque é isso que a senhora ou o senhor tem, não é a doença que está por aí, é a ansiedade que está te provocando falta de ar. Aí eles abrem o coração e falam, é verdade, eu fico o dia inteiro deitado assistindo um canal para o outro, as notícias que não param. Gente, isso é doloroso.
Então nós precisamos nos armar de muita fé, de muita coragem, sabendo que não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba, que o amor está presente, que esses grandes espíritos que passaram pelo planeta deixando um rastro de luz, o fizeram por amor aos homens, por amor à caridade, por amor ao Evangelho de Jesus, como essa Irena Sendler, polonesa, e como ela, quantos milhares de outros. Aqui no Brasil nós temos uma justa entre as nações, né, que foi a esposa, acho que do Guimarães Rosa, né, que salvou muitos quando ele estava lá na Europa. E ela falsificava o nome do povo, mandava tudo aqui para o Brasil, conseguiu salvar também muitos judeus. Quantas pessoas maravilhosas por todos os lugares, arrostando perigos com coragem. O que os move? É o amor, uma coisa moderna que nós vemos, que nos encanta. E deve encantar muito, porque o presidente do Banco Itaú, numa entrevista, ele falou que a entidade, a organização não governamental que mais recebe dinheiro dos brasileiros é Médicos Sem Fronteiras. Ele falou que eles nem são brasileiros, né? Mas é um trabalho maravilhoso em que eles estão debaixo de bombas ou enfrentando as situações mais difíceis possíveis com enfermeiros, com auxiliares, com administradores, com as suas equipes, por amor. O que os move? Amor, coragem. Hoje nós só temos que ter a coragem de viver serenamente, como Jesus passou sereno, como Estevão passou sereno, como os discípulos passaram serenos, como os cristãos estiveram serenos. Como é que a Irena Sendler conseguiu suportar as torturas, ter as pernas e os pés quebrados e não revelar o nome, onde ela escondeu as garrafas com o nome das crianças, porque ela não queria que elas fossem encontradas. Então é tanta história lindíssima que Deus nos permite ter para o nosso aprimoramento, que nós vemos grandes valores morais, maravilhosos seres que estão por aí, socorrendo, amparando, tendo esperança, tendo fé, tendo coragem. Então agora a hora é de coragem, é de serenidade, para que o propósito divino de amor e de misericórdia possa se instalar entre os seres do planeta. Porque se Deus é infinito amor, tudo é regido por amor, e Jesus é o representante divino que é puro amor, tudo que nós estamos passando é amor. Basta nós vermos com outros olhos, enxergarmos a dor como amor, e tudo se torna mais belo. Estamos sendo amparados pelo amor. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos a coragem precisa de nos mantermos serenos ante as tempestades, com a casa na rocha, que nada pode derrubar. Muita paz. Prezados irmãos, a esta mensagem da noite, quando eu ouço ou leio esses momentos dessas criaturas que vieram à Terra e passam por momentos difíceis, mas não arregam o pé do trabalho, eu lembro Jesus nos dizendo que não nos deixaria órfãos, que estaria sempre conosco, nos amparando, mandando essas entidades espirituais para nos socorrer naqueles momentos mais difíceis. É isso que nós temos que crer. Cremos
desse Mestre amado que veio até nós para nos trazer a mensagem de esperança. E lembrando que Deus é amor. Estava agradecendo a Jane por se deslocar do seu lar para vir até nós, para falar de Jesus e desses personagens da história. Nós te agradecemos, Jane, ao Mateus pela música e a todos que estão presentes. Se alguém quiser tomar passe, nós aplicaremos. Ou façamos uma prece e façamos o passe coletivo. Nós temos que lembrar e ter confiança que nós estamos nesta casa amparados pela espiritualidade amiga que dirige esta casa. Então vamos fechar os nossos olhos nesse instante. Lembrando da figura sublime de Jesus e dizer: Senhor, muito obrigado, Mestre, por essa doutrina que consola, que nos dá esperança. Permita, Jesus, que os nossos amigos da espiritualidade possam nesse instante nos envolver em suas vibrações de amor, de paz, de equilíbrio. Que possamos receber nesse instante aquilo que necessitamos para o nosso fortalecimento físico e espiritual, nos fortalecendo a nossa fé, para que possamos sair daqui, Senhor, ao retornar aos nossos lares, possamos levar junto de nós essas vibrações que aqui recebemos, para que aqueles que lá estão possam também sentir o teu amor, o teu envolvimento e a tua paz. E assim, Jesus, nós te rogamos mais uma vez, abençoai a nossa casa, abençoai a nossa cidade, Senhor, o nosso estado, a nossa pátria-mãe e toda a humanidade, que possam todos eles sentir a presença do teu amor e que a tua paz, Jesus, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Eu tô no finalzinho, quando cruzar